Vou marcar o baile. Tem certo agora? Será? Boa tarde, Cláudia. Agora deu certo, que bom. Seja bem-vindo. Poeta Elmar Carvalho, boa tarde, seja bem-vindo. Jailson, boa tarde, seja bem-vindo. Que maravilha. Graças a Deus, agora deu tudo certo. Boa tarde a todos. Sou Rossana Silva, docente da Faculdade Maurício de Nassau, Parnaíba, Piauí. Sou graduada em Letras, especialista em língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa e mestre em educação. Então, isso me deixa muito à vontade para ser mediadora dessa live, que faz parte do projeto institucional de sustentabilidade e responsabilidade social e incentiva a leitura. Projeto Ser Leitor, denominado de Livros Nossos de Cada Dia, carinhosamente pela nossa querida coordenadora do curso de Pedagogia, Regina Svidley. Rosane. Então, esse projeto, o objetivo é incentivar a leitura em todas as suas formas e então, é importante ressaltar que estamos no mês de abril, mês que se comemora o Dia do Livro, a data do nascimento de Monteiro Lobato, que foi o primeiro editor do Brasil. E lembremos da célebre frase de Monteiro Lobato: o país se faz com homens e livros. Então, nós entendemos que a leitura, ela amplia o nosso cognitivo, ela nos faz refletir sobre os problemas sociais, nos leva para o mundo de sonhos e fantasias, nos proporciona o lúdico e nos faz entrar em catarse, segundo o grande filósofo grego Aristóteles. Então, mas o objetivo maior da live é apresentar cases que demonstrem a formação de personalidades através da leitura. Para isso, nós contamos com a presença dos ilustres escritores Cláudio Ciarline, que é membro da Academia Parnaibana de Letras, com muito orgulho de que foi meu aluno, e muito feliz porque também assisti a sua entrada, né, na academia, né, a sua posse na Academia Parnaibana de Letras, foi um orgulho para a professora que acompanhou o aluno adolescente, que gostava muito de ler, de escrever, e aí que coisa boa. O seu percurso literário aí ele vai nos dizer. E é fundador e editor do jornal Piauí, professor, e tem várias publicações. Elmar Carvalho, um amigo pessoal, juiz aposentado, membro de várias academias, ressaltando a Academia Piauiense de Letras e a Parnaibana de Letras, de quem eu tive a felicidade, o orgulho e a honra de fazer a apresentação do livro Rosa dos Ventos Gerais. Então, eu tenho uma publicação do livro, da apresentação do livro Rosa dos Ventos Gerais, tenho também um artigo da obra do Elmar Carvalho, né, a diversidade temática da obra de Elmar Carvalho, e o juiz aposentado, o grande magistrado, soube conciliar a sua vida jurídica com a literatura, com os livros. Então, isso é muito bom. Então, é um prazer revê-lo aqui, Elmar Carvalho, um amigo pessoal. E nós temos também que Jailson Júnior,
Eu não tive a felicidade de ser professora do Jailson, mas conheço o Jailson pelos seus escritos. Eu admiro toda a sua vontade de gostar de escrever e também conciliar o direito com o mundo das letras. Então, o Jailson é o acadêmico de Direito pela Universidade Estadual do Piauí e já está enveredando também pelo caminho das letras, com várias publicações a nível regional, a nível nacional. Então, ele participa de várias coletâneas, e o que é muito bom, porque o operador do direito, na maioria das vezes, eles são escritores, né? Eles conciliam. O operador do direito, ele fala muito bem, ele escreve muito bem, e ele precisa ter um conhecimento bem diversificado, e geralmente são amantes da literatura. Então, que coisa boa, Jailson, você conciliar também aí o mundo jurídico com o mundo das letras. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de declamar apenas uma estrofe da poesia de Castro Alves, o grande poeta que também foi advogado, do livro, do poema O Livre América. Vou declamar só uma estrofe, que o poema é longo. Então ele diz: ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que cai no mar. Então, nós vamos passar a palavra para os nossos convidados. Eu não vou escolher quem vai falar primeiro. Eu vou direcionar aqui uma pergunta e vamos ver quem vai se manifestar. Essa pergunta inicial vai ser para todos. Então, gostaria de que algum dos nossos convidados se manifestassem para falar sobre o seu percurso literário, sobre a sua trajetória, né? O que fez você se tornar um grande escritor, um grande poeta, enveredar pelo mundo das letras, conciliar seu trabalho com a escrita de obras, de jornais, de artigos, enfim. Como foi o seu percurso literário? Conte-nos como foi o seu percurso literário. Fique à vontade, quem quiser iniciar. Amigo Elmar Carvalho, você pode começar? Posso, mas eu estava deixando que seguisse a ordem lá do banner, né? Aí, consequentemente, você seria o primeiro. Mas posso. Eu resumiria essa situação da seguinte maneira. Eu nasci na cidade de Campo Maior, mas por volta dos meus 9 para os 10 anos, por um curto período, meu pai foi morar na zona rural. E não existia, na época, né, eletricidade. E eu, acostumado com a movimentação da cidade, os carros, sons, rádio, etc., brincadeira, movimentação, colegas e assim por diante, né, a movimentação normal de uma cidade. Então, aquela ida para o interior, para mim, foi uma coisa triste, né? Apesar que eu estava com meus pais, meus irmãos, não seria tão triste assim, mas foi por esse motivo. Então, isso fez com que eu me voltasse para os livros da pequena biblioteca do meu pai. E o fato é que eu tinha todo o tempo, né? E aí eu passei a criar um verdadeiro encantamento aí pelos livros. O livro se tornava uma coisa mágica para mim, e eu lia o dia todo e às vezes entrava de noite adentro à luz de uma lamparina, né? Do que fosse, de uma vela, do que tivesse. Meu pai recomendava não ficar lendo muito à luz de vela para não prejudicar a minha vista, né? Orientava para não fazer isso. Mas o fato, então, é que, rapidamente, eu li os livros da pequena biblioteca do meu pai. E aí havia antologias, havia até mesmo livros sobre história literária, e nesse livro tinha comentários críticos, né? O autor comentava livros. Nas antologias também escolares, da Aida Costa, do José de Sá, também havia esses comentários, e então eu passei a ler demais. Daí, a minha madrinha, que era prima legítima da minha mãe,
era professora num grupo escolar da cidade, no Valdivino Tito. E meu pai, toda semana, ou de 15 em 15 dias, ia à cidade. E aí, toda vez que ele ia, trazia vários volumes para mim. Mas sucedeu que eu lia na rapidez incrível, porque eu li o dia todo. E aí, rapidamente, eu li todos os livros, que era uma biblioteca infanto-juvenil, eu li todos os livros da biblioteca lá do grupo escolar. E aí a minha madrinha me mandava os próprios livros da propriedade dela, meu pai também comprava alguns livros, e o fato é que eu li com intensidade nessa época. Mas aí nós voltamos para a cidade. E daí eu lia os livros de outras bibliotecas, da biblioteca da professora Cristina, que por sinal, Cristina do Vale Silva, que por sinal foi secretária de educação do Piauí. E também lia um livro da professora Avelina Rosa. E de biblioteca, eu estou me estendendo um pouco, porque eu estou aqui calculando os meus 30 minutos, né? Essa parte que eu vou dedicar a essa sua pergunta e reservar minha outra parte para a questão da leitura. Bom, o certo é que aí eu senti nascer em mim uma vocação literária. Eu não acredito, eu sou um que não acredito que uma pessoa tenha aquela vocação ali determinada. Mas o fato de eu ter me voltado para os livros foi o estopim, fez com que brotasse esse meu desejo de também escrever. E aí eu comecei a escrever alguma coisa, e aos 16 anos, já há algum tempo de volta à cidade, né? Eu só passei por tempo lá no interior, meu pai pedia ao diretor do jornal A Luta para publicar coisas minhas. E então, o fato é que aí eu publiquei crônicas e contos no jornal A Luta de Campo Maior, quando eu tinha 16 anos. E aí, um pouco depois, aos 19, eu vim para Parnaíba, isso em 75, junho de 75, voltei rapidamente aí fui para Teresina, onde eu passei o final de 75, o ano de 76, e em março de 77 eu já estava de volta a Parnaíba para cursar administração de empresas. E logo aí, em 77, eu comecei a colaborar no jornal Folha do Litoral, no jornal Norte do Piauí, às vezes eu colaborava, e aí surgiu Inovação, onde eu me tornei colaborador efetivo. E aí passei a colaborar em outros jornais alternativos, participei de várias obras coletivas, e o fato é que aí em 82, aí eu fui assumir, em agosto de 82, eu fui assumir emprego em Teresina. E aí passei a colaborar, já colaborava de antes com um espaço cultural que havia no jornal O Dia, que era coordenado pelo poeta Menezes e Moraes, e colaborei também no espaço cultural do jornal O Estado. Cheguei a colaborar com a revista com a revista Presença, e depois passei a colaborar em vários periódicos, revistas, Almanac da Parnaíba, etc. E o fato é que, mais ou menos em 83, 84, houve uma coisa interessante comigo. Eu estava esperando a minha mulher ali no chamado Morro do Uruguai, aqui em Teresina, e aí, enquanto o ônibus não chegava, eu fui dar uma volta de motocicleta, e aí, quando me veio aquela intuição de olhar para trás, e aí eu vi que um automóvel em altíssima velocidade ia me pegar em cheio. E daí, eu ainda bem jovem, né? 20 e poucos anos, acho que tinha 27 por aí, 28. Eu, sem vacilar, eu dei um golpe de direção e puxei a moto para a direita, de tal sorte que o automóvel passou entre eu e o meio-fio. E o passeio. E levantou poeira lá.
Aí eu senti como se eu tivesse nascido de novo, como se a tampa da vida tivesse sido retirada e eu tivesse visto as frágeis engrenagens da vida. Ora, de 83, 84 para cá, se eu tivesse morrido aí, quantas coisas que eu conquistei depois, em termos mesmo de emprego, trabalho, acesso a academias de letras, inclusive a Parnaibana, Campo Maurense, etc., etc., a Piauiense, eu não teria perdido. Quantos livros, quantas antologias, quantos livros individuais eu não teria publicado. Teria sido uma vida, de certa forma, interrompida. Então, de forma que aí praticamente se firmou o meu início de carreira. Aí eu entrei nessas academias, publiquei vários livros individuais e colaborei com os principais periódicos do Piauí, jornais, etc. E, como disse, ingressei nesses sodalícios, nessas entidades. Poderia me dedicar mais a isso, mas vou fazer uma pausa e quando voltar novamente a minha palavra, aí eu vou me dedicar mais à questão da leitura em si, do que eu acho da leitura. Mas o fato é que essas coisas que eu falei foram decisivas para que se desencadeasse o meu percurso literário, vamos chamar assim, carreira, né? Então foi mais ou menos por aí, resumindo a coisa que eu diria que foi a minha trajetória literária principal. Bom. Professor, Então, com a palavra, ó, dizer que com a palavra, é uma honra estar com você Eu aqui. ia para os meus colegas e depois ou você queria que eu terminasse logo a minha parte? não tem problema, podemos ficar alternando. Um fala, outro fala. Vamos lá. Porque depois eu vou me dedicar exclusivamente, quase que exclusivamente, mais à leitura em si. Sei, Quando eu retomar minha palavra, eu vou encerrar minha parte. sei. Quando a palavra voltar a mim novamente, eu vou me dedicar à parte da leitura, da importância da leitura, e creio que aí eu vou encerrar a minha participação. Então, o colega pode dar continuidade. Pode falar, cara. Cláudio. Ok. Boa tarde. Aproveitando a pausa do amigo Elmar, eu gostaria de dizer que é uma alegria e uma honra estar com vocês aqui, né? Professora Rossana, que foi minha professora, como ela mesmo contou, e eu vou já falar um pouco também. E o amigo Elmar Carvalho também, uma grande literata aqui de Parnaíba, que muito me inspirou e inspirou muitos escritores, né? Eu conheço e que vão vir ainda, estão por vir, né? E já isso... Retornando. que fez essa intermediação para que estejamos, né, hoje aqui, né? Então, o fato é o seguinte, para o amigo Almar começar, porque a gente participou recentemente de uma live que eu até convido para quem quiser assistir no YouTube, onde a gente fala das gerações literárias de Parnaíba. E nós fomos os três, e ele ficou com a parte, né, da geração dele, da década de 70, da geração mimeógrafo, né, a geração inovação, que teve como base o jornal Inovação. Eu fiquei com a questão de geração fantasma, a minha geração, que logo mais eu vou poder... eu já comecei um livro, uma investigação também, estou fazendo várias entrevistas, e mais na frente eu vou
vou poder relatar um pouco mais daqui a um tempo. E o Jair Júnior que faz parte dessa geração nova, essa nova geração que nasceu aí junto com, vamos dizer que a geração virtual, né? Já, uma geração que já veio com essas redes sociais, o Instagram, por exemplo, né? O Facebook, o WhatsApp, uma série de redes sociais que ajudam na divulgação, né, do artista, assim como outras coisas, né? E também tem como base essa parte do Jornal Piauí, que a gente criou, né? E que já vou comentar também. Então, assim, professora, vou começar por você mesmo. Você foi uma inspiração para mim e para a minha turma, não só para a minha turma, mas a minha turma eu pude presenciar, mas com certeza para inúmeras turmas de várias escolas, né, aqui de Parnaíba. Eu tive a felicidade de estar com você em 2 momentos diferentes, né? Realmente não. Muito importante também, decisivo para a gente, né? Mas falando ainda do começo, ainda de criança, né? Hoje eu tenho 40 anos, né? Saindo da infância e entrando na adolescência foi esse aqui, né? É um jeito de viver também, né? Eu acho que talvez nem todos conheçam. E já entrando na adolescência, Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, muito importante também. Esse livro aqui, esse aqui e os outros é da época mesmo, né? Que eu tive a felicidade de minha mãe comprar e guardo com carinho desde essa época, anos 80 para 90. Também outro autor que me influenciou muito, mas acabei perdendo o livro dele, foi Augusto dos Anjos. Infelizmente, eu acabei perdendo durante um tempo. Eu morei um tempo fora e tivemos problema de ladrão, infelizmente, e roubaram algumas coisas de casa. E parece que ele tinha esse gosto, né? E levou, né? Dentre outras coisas. E ainda na adolescência, o amigo Omar também, né, anos 80 aqui, né, mas escritores da década de 70 para 80 também, assinou Fundeira, né, de muitos escritores, inclusive escritores, como eu já comentei, né, da chamada geração mimeógrafa, que muito
inspirou também a gente, né? Eu e minha turma, os meninos que começaram a consumir literatura mesmo, assim, com gosto, e a começar a escrever, a gente tinha o movimento Inovação e a geração mimeógrafa, assim, como inspiração para a gente, né? A gente tinha alguns que buscavam até escrever muito inspirados mesmo. No meu caso, como eu gostava muito, né, me inspirava para ser um escritor, né, embora eu sempre tentei escrever a nossa escrita depois desse poemário, eu tenho também Fontes de Biapina, né? Esses dois, principalmente, né, o poemático, a coletânea poemático e o Fontes de Biapina, que não tem só esse livro, eles foram do avô, da biblioteca do meu avô, que eu fui consumindo, fui descobrindo, principalmente na adolescência. Importante demais. Esse livro foi várias vidas do Piauí, né, que são catalogadas por esse grande escritor chamado Fontes de Biapina, um saudoso Fontes de Biapina. Amigo da minha família também. Esse livro é uma dedicado e para minha família, né, com muita honra. E ainda na adolescência, já entrando no ensino médio, esse livro aqui, Macunaí, mas esse livro é tão importante, foi tão importante, que eu tive o prazer, recentemente, há poucos anos, um filme, a gente tem um projeto de cinema, história lá no trabalho. Eu sou a gente grava pelo menos um filme. E em 2019 foi um dos últimos filmes. Em 2019 gravamos 2 filmes e um deles foi inspirado no Macunaíma. Chamamos de Macunaíma de PHB. Passamos gravando. É claro que várias cenas inspiradas no Macunaíma. Então daí vocês terem uma ideia do quanto essa obra também me influenciou. Fantástica mesmo, que na época, confesso, na época, algumas passagens eu me perdi, né, mas, juntando essa obra, que não é fácil ser lida, mas com certeza é uma das melhores obras, né, feitas em Parnaíba, não só em Parnaíba, como a nível de Piauí. E eu vou até mais. Então, Beira Rio, Beira Vida, acredito que você tem que conhecer, tá certo? Assim como as outras que eu mostrei. Já na época da faculdade, eu conheci uma obra que, mas não achei aqui em casa, que é o Elogio da Loucura. E muito reflexiva, social, histórica. É uma obra que eu acabei na vida, tirando aquelas obras de amigos próximos também, né? E também essa aqui, né? Já na fase adulta, também uma obra que me ajudou num tempo bem difícil que eu passei, né, na vida, e essa obra parece que chegou num momento perfeito, né? E uma obra que eu organizei em 2017, e não é só porque eu organizei, que eu estou colocando ela aqui, é porque eu aprendi, me ensinou muito,
tanto com o livro, como o que a gente fez, né? O meu envolvimento com os autores, o que eu aprendi com os autores, e temos um aqui, também que é o Jailson Júnior, né, nessa obra aqui, tudo que eu aprendi com esses autores, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, nos nossos ensaios, e principalmente também com os textos que estão aqui, com os poemas deles, foi um aprendizado assim, enorme. Foi um aprendizado enorme. E, não satisfeito, nos últimos anos, 2 anos, a gente lançou né? Essas 2 obras, que até futuramente eu já vou lhe enviar, viu, professora, de presente. Já estava aguardando para lhe dar. Estou aguardando. Desde a minha posse que eu já ia lhe dar, mas veio a pandemia, a coisa foi atrasando, eu estou trancada aqui em casa, mas em breve eu vou lhe enviar todas elas, viu? Eu já separei todas elas para você, assim como alguns vídeos. O Entre Gerações, ele nasceu para promover o amigo Almar, nós temos eu também, então estamos aqui interagindo entre gerações. E a proposta desse livro é essa, né? Primeiro a gente lançou de contos, depois o poemas ano passado, e esse ano nós estamos gerações. Só o último aqui, para finalizar, não podia deixar de mostrar, que é esse aqui do amigo Amar Carvalho, né, que está conosco, né? Volta dos Ventos Gerais. Eu fiz a apresentação desse livro na 2ª edição, no Teatro do Sesc. Presidente Vargas, eu tive o prazer de fazer a apresentação desse livro aqui em Parnaíba. A professora fez um verdadeiro ensaio sobre a poesia minha aí nesse livro, rapaz. É um trabalho que na realidade não é só um artigo, é um pequeno ensaio, né? Na realidade. Muito bem feito o trabalho da professora Rossana. Muito obrigada. Muito bom. E esse livro me influenciou bastante também. Eu tive contato maior com ele, né? Já tinha ouvido falar e tudo, mas é como se fosse, vamos dizer, uma né? Com os seus livros. Sei lá, um livro parecido com esse, né? É o livro, de repente, livros meus, não só. Né? Então, assim, ele já me inspirou, não só no que está aqui, mas no projeto em si, que eu pretendo copiar, viu, Omar? Fico honrado com isso que você está falando. Muito obrigado. Você é uma pessoa que é despojada, né, do egoísmo, né, do narcisismo. Então, você é um cara que reconhece os méritos dos outros, que bate palma e que elogia. Porque tem certos silêncios, professora, que são muito eloquentes, certos silêncios sepulcrais. Aquilo revela coisa demais. Aquele cara que não elogia, que não reconhece o mérito dos outros. Então, isso tudo são indicativos da personalidade da pessoa. Ao contrário do nosso Cláudio, né, que reconhece e aplaude os méritos que os outros possam ter, né? Oi, então, vamos obrigado, para o nosso Cláudio. Alma, eu fico feliz, orgulhosa do meu aluno.
Que alegria. Professora feliz, Obrigado, de todo obrigado. sucesso do seu discípulo. Ó, e se eu sou assim, e ela é desse jeito também, além de muito simpática e tudo, né? Além Acho de que tudo isso, ele, Cláudio, ele faz um trabalho dedicado ao coletivismo, né? Ao associativismo, a congregar pessoas, né? Enquanto outros têm um projeto exclusivamente pessoal, individual, narcísico, vamos dizer. Né? Ele não, ele palmilhou o caminho dele sempre congregando pessoas, divulgando pessoas, seja através do jornal Piauí, seja através dessas coletâneas. Fez muito bem. Pois agora vamos passar a palavra para o Jailson. Jailson, prazer imenso estar mediando aqui a sua fala. E muito feliz por você conciliar o direito com o mundo das letras, com a literatura, e todo operador do direito que vereda por esse lado é um sucesso, com certeza. Veja o exemplo aí do nosso amigo Elmar Carvalho, juiz aposentado e no mundo das letras. E você também, ó, futuramente, estaremos dizendo isso de você, né? Fique à vontade, fale da sua trajetória. Já uma boa tarde, agradecer a presença dos nossos colegas que nos assistem, o nosso amigo Elmar Carvalho aí, que é uma das grandes referências da literatura piauiense na nossa atualidade, né? E uma pessoa que eu tenho o prazer de conversar com ele, a gente conversa, troca ideias, e o meu amigo Cláudio, que eu não tenho nem palavras, foi a pessoa que me introduziu na literatura de Parnaíba, através do Piauí, né? E para ele eu não canso de dizer que eu acho que é bom a gente ser grato em público, né? A gente critica em particular e deve ser grato em público. Quanto à minha pessoa, eu não sou nascido em Parnaíba, eu nasci em Santana, no estado do Amapá, extremo norte do país. E muito pequeno vim morar em Parnaíba, porque é a terra dos meus avós paternos, também a terra do meu pai. Meu pai é parnaibano de nascimento, então eu vim para Parnaíba no ano de 1999. E aqui aprendi as minhas primeiras letras. Aprendi a ler, aprendi a escrever. E sempre fui uma criança muito curiosa, mas uma curiosidade para o bem. Ela sempre queria ler, aprender uma palavra nova. Sempre conto essa história das palavras, porque sempre que eu aprendi uma palavra e eu não sabia como escrever, eu pedia para o meu pai escrever, né, a palavra, não me escreve tal palavra. Eu só escutava, não sabia como escrever a palavra ainda, pedia para ele escrever num papel bem grande e eu ficava admirando as letras da palavra. E nesse movimento, né, de aprender palavras, foi que eu aprendi a ler. Estudei na Escola da Indústria durante 3 anos, entre o ano de 2001 e 2003, ali na Pinheiro Machado. Quem for daqui de Parnaíba vai conhecer. Estudei lá na Escola Integrada e lá foi que eu tive o meu primeiro contato com a leitura, na Escola Integrada, porque, como é do SESI, a escola, todo mês tinha a revista do Cezinho, é um gibi que eles têm, que eles distribuem para os alunos todo mês. E todo mês a gente ganhava um exemplar, 2 exemplares, que a edição era mensal. E eu ficava alucinado com aquele gibi, aqueles personagens com cores muito fortes e aqueles balões. Então, esse gibi da Turma do Cezinho, especificamente, teve uma importância muito grande para mim, porque foi ali onde eu aprendi, onde eu fui construindo as primeiras teias de ideias ali de escrita. E é importante, já que nós estamos falando da importância da leitura, né, que é o foco do projeto, é muito importante incentivar a leitura na infância. É claro que nunca se é tarde para aprender a ler, a escrever, nunca é tarde para ter amor pela leitura, mas na infância, especificamente, o cérebro é muito maleável, é muito ainda volúvel e você pode trabalhar isso na criança, incentivar a criatividade da criança através da leitura. Então, foi dentro dessa criatividade que eu fui nos primeiros aprendizados, ali pegando uma coisa ali, outra ali.
Quando eu passei para o ensino fundamental mesmo, para o fundamental menor, que a gente chama, que vai de primeira até a quinta série, eu comecei a ter contato com os livros didáticos. Eu não tinha acesso a livros paradidáticos, eu não tinha uma biblioteca em casa, ou então não era tão fácil assim para mim, né? A minha família sempre foi uma família muito simples, então, e não tinha também uma família leitora, então não tive esse incentivo dentro de casa. O incentivo foi mais uma coisa externa e própria mesmo que fui buscar. Quando cheguei no fundamental menor, tive contato com os livros didáticos que foram assim, a porta de entrada para a literatura, eu considero que foram os livros didáticos da escola. E nisso reforço a importância da instituição escola na vida do futuro cidadão. Porque, pelo menos por mim, eu falo, lá foi que eu tive o primeiro contato com a literatura, porque os livros didáticos, eles trabalham os gêneros literários, na parte de literatura. Então, nos livros didáticos, eu tive contato na terceira, quarta série com textos de Drummond, com textos de Clarice Lispector. Quando ia para a poesia, como eu já falei, o Drummond trazia um poema do Fernando Pessoa. É um poema que, por mais que seja de um cânone da literatura, como esse que eu mencionei agora, eram poemas de fácil entendimento e poemas acessíveis para uma criança com os seus 10, 11 anos, como eu era na época. Então, no início, eu comecei a ter esse contato com esses grandes poetas, com esses escritores brasileiros. E uma passagem que eu nunca me esqueço, eu morava ainda, aí eu voltei nessa época para o estado do Amapá, eu vim para Parnaíba muito pequeno, mas voltei para lá. Eu lembro muito bem que na quarta série do ano de 2007 exatamente, eu peguei um livro de português e tinha um texto do Assis Brasil, né, do grande Assis Brasil, um conto. Eu lembro que nesse livro estava sendo trabalhado o gênero conto. E nessa situação eu lembro que vi um texto do Assis Brasil. E eu lembro que era Assis Brasil porque no final do texto vi uma pequena biografia do escritor e eu lembro muito bem que dizia que ele era de Parnaíba. Até mostrei para meu pai no dia, né? Dizendo que ele era de Parnaíba. Então, nesse período da escola, especificamente, foi que eu comecei a ter contato com esses textos literários, pegando ali as primeiras ideias, né, do que viria a ser futuramente a escrita para mim. Quando foi em 2009, eu ainda morava lá no estado do Amapá, baseado nessas ideias e nessas leituras, eu fui começando a compor os primeiros poemas. Né, escrevi em cadernos da escola e tudo, esses poemas, mostrava para colegas de classe, para professores de português. E os professores elogiavam, diziam que estava bem escrito e tudo. Não sei se por conta, para não querer magoar o iniciante escritor, dizer que estava bom, mostrava para minha mãe também, ela dizia que estava bom. A mãe sempre suspeita para elogiar as coisas dos filhos, mas foi muito importante esse incentivo inicial, porque foi naquela escrita simples de uma criança de 12 anos que eu comecei a construir os primeiros versos, os primeiros poemas. E infelizmente esse material inicial eu perdi, porque eu mudava muito de residência, a gente não tinha uma casa própria. Então esse material, esses escritos iniciais eu perdi. Depois, quando foi na adolescência, ali pelos meus 15, 16, eu parei de escrever, porque foi uma época muito conturbada. A adolescência da gente é sempre muito conturbada, a gente sempre está aprendendo muita coisa em pouco tempo, um volume de informação muito grande, a gente começa a se descobrir, a gente cresce, namorada e ensino médio, aquela coisa efervescente da adolescência. Então, eu parei de escrever, né? Eu fiquei entre 2010 e 2014 sem escrever, 2015 aproximadamente. Fiquei num hiato aí de uns 5 anos. O material que eu tinha escrito eu perdi, então ficou assim uma coisa solta. Voltei para Parnaíba em 2014, já com os meus 17 anos, já finalizando o ensino médio. Quando foi em 2015, eu voltei a escrever. Nisso que eu voltei a escrever em 2015, eu comecei a publicar no Facebook. Né? Na época era a rede social que todo mundo estava utilizando, ainda não era, o Instagram ainda não era tão popular quanto é agora. E lá comecei a publicar os primeiros versos, os primeiros poemas no
Facebook. E ali as pessoas começaram a ter uma ideia do meu trabalho, do meu singelo trabalho de escritor. Fui publicando lá um verso, publicava uma frase, publicava um trecho de uma música. Então ali retornei a essa labuta literária em 2015. Quando foi em 2016, através da professora Érica Mello, que hoje é mestra pela UESP e mora em Floriano, eu conheci o Cláudio. O Cláudio aqui, meu amigo que está aqui presente. E ela falou, eu tenho um conhecido que ele tem um jornal cultural, eu estava vendo que você publica lá, nessa época eu fazia um cursinho na Federal, um cursinho pré-vestibular, e a Érica era minha professora e conhecia o Cláudio, conhece o Cláudio. Eu tenho um conhecido meu que tem um jornal cultural, se você tiver interesse em publicar, eu passo o contato para você. Aí, em 2016, tive o primeiro contato com o Cláudio, ali por volta do final de agosto, início de setembro. E na edição de setembro de 2016, eu faço a primeira publicação no Piauí, que por coincidência foi no mesmo mês que eu fiz 19 anos de idade. Então foi meu presente, a primeira publicação impressa no Piauí foi em 2016. E eu lembro que nesse mesmo ano, eu não sei se a professora Rossana vai lembrar, eu creio que vai lembrar, a gente fez o Dia da Poesia lá no Colégio 10. Lembro sim, Jair. Lembro sim. Você e o Cláudio, né? Vocês os dois foram lá e foi um momento excelente, maravilhoso. Aí foi que eu conheci você. Não fui só professora, infelizmente, mas tive esse contato com você lá no Colégio 10. E por acaso, no Dia da Poesia, no dia 31 de outubro de 2016, né, também tivemos a presença do Marcelo, outro escritor aqui parnaibano, também muito talentoso, contista e poeta de primeira linha. Nós três fomos lá para o Colégio 10 e a partir daí comecei a participar mais da cena literária daqui de Parnaíba. Comecei a escrever, de fato. Quando foi em 2017, foi a primeira publicação em coletânea, que foi até a coletânea que o Cláudio mostrou ainda agora, a Versania. Primeira publicação em livro, 22 poetas que publicavam no Piauí, que ainda não tinham publicação solo, publicamos nesse livro. Então, foi o primeiro contato tanto com a literatura quanto com escritores. É muito importante a ambientação com outros escritores, a gente ter contato e saber o que os colegas estão escrevendo, porque, pelo menos para mim, é assim. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, aquilo me incentiva a querer fazer também. Né? E fomos nesse movimento de publicação de coletâneas, publiquei também contos entre gerações e poemas entre gerações, que também temos a presença do nosso amigo Elmar Carvalho, que está aqui presente, organizada pelo Cláudio e pelo José Luiz de Carvalho, da Academia Parnaibana de Letras. Então, fizemos contos entre gerações, né? Fizemos uma confluência de gerações, unimos as gerações, tanto a geração veterana, de quem a gente bebe, quanto a nova geração aí que está produzindo. E tudo isso com o incentivo lá da infância. Publicamos no Almanac da Parnaíba do ano passado. Tive a oportunidade de ser convidado pelo Cláudio, através do Zé Luiz de Carvalho, para publicar no Almanac da Parnaíba. E tantas outras coisas, ficaria tão longo falar de todos os detalhes, mas falando sobre isso que eu falei agora, a importância da leitura, ela reside aí, porque quem é que imaginaria que, por exemplo, hoje eu estaria publicando, através do Cláudio, tendo o Elmar como uma referência na literatura, através da leitura. Né? É importante que a gente leia, que as crianças leiam. A própria professora Rotana citou Monteiro Lobato, e Monteiro Lobato falava que quem não lê, mal escuta, mal fala, mal vê. E é exatamente assim. A gente precisa ler para poder escutar melhor, para poder construir ideias melhores, mais organizadas, melhor argumentadas. E tudo isso com a importância da leitura, incentivar a leitura na infância, para que a gente possa ter cidadãos conscientes do seu papel enquanto sociedade.
Muito bem, Jair. Agora a minha pergunta vai para o poeta Elmar Carvalho. Elmar Carvalho, você não é parnaibano, você é de Campo Maior, mas podemos dizer que você é um parnaibano de coração. Você ama Parnaíba. E nas suas... Digamos que eu sou um parnaibano por vocação e devoção e por um título de cidadania também, né? E de coração, né? Eu tive a honra de receber um título de cidadão parnaibano. De forma que, além disso, eu sou também por vocação e devoção. E junta tudo isso o coração, né? O sentimento fala bem mais alto, né? Eu quero... Emoção, etc. Eu e porque também em Parnaíba, eu passei uns anos muito felizes de minha vida e eu construí em Parnaíba minhas principais amizades, né? E aqui eu dei impulso à minha vocação literária também. Além de que fiz o curso de administração de empresas, trabalhei nos Correios durante algum tempo e, como disse, fiz boas amizades pessoais, boas amizades literárias, e de modo que muita gente até acha que eu sou parnaibano, né? Ele diz, estive lá na sua terra. Eu pergunto uma coisa lá, você esteve lá na praça? Eu estive na Praça da Graça. Diga, esse é dos que pensam que eu sou realmente parnaibano, né? E eu sou por esse motivo aí. Sobre a cidade, vai direcionar a minha pergunta agora. Aliás, o questionamento que eu vou fazer para você da seguinte forma. Você tem os poemitos, né? Então, nos poemitos, você faz homenagens a figuras parnaibanas. Então, em toda cidade, qualquer lugar que você ande, sempre tem alguém que se comporta de uma forma exótica, de uma forma irreverente, de uma forma que chama atenção e que as pessoas não esquecem. Então, aquelas pessoas ficam marcadas pelo seu jeito de ser. Isso em qualquer lugar a gente encontra. E você não é um parnaibano, mas você captou muito bem personalidades que serão jamais esquecidas por gerações mais velhas, que vão passando as informações de pai para filho. Como, por exemplo, ela não está viva hoje, mas a geração passada conheceu a Osana. Se perguntar ao pai, o avô, o bisavô, quem foi a Osana, todo mundo sabe dizer, porque a história vai se propagando, né? E você eternizou tudo isso aí nos seus poemitas, né? Aí então tem a Osana, tem a Luz, tem o Bernardo Carranca, tem personalidades marcantes da cidade, você fez uma linda homenagem nos seus poemitas. A minha pergunta, o que lhe inspirou a fazer isso? Por que você fez isso? E o que mais lhe chama a atenção nessa homenagem belíssima que você fez para essas personalidades parnaibanas? Veja só, eu em 82, em agosto de 82, eu fui trabalhar na SUNAT. E lá o chefe da fiscalização, eu era fiscal. Hoje eu seria auditor da Receita Federal se eu não tivesse migrado para a magistratura. Então, na SUNAP existia o senhor Walter Mendes e Silva, filho de Luzilândia. Tinha sido amigo do meu pai, conhecido do meu pai. É porque quando eu disse para meu pai quem era o chefe da fiscalização, aí meu pai disse, pai, foi amigo meu e tal. Aí quando eu cheguei, tinha vindo passar um final de semana, quando eu voltei a Parnaí, a Teresina, aí eu disse, seu Walter, rapaz, meu pai lhe conhecia, pai, foi amigo seu. Ele disse que é seu pai. Eu disse, é mesmo, rapaz, e tal. Então, o Poemitos foi suscitado pelo seu Walter Mendes e Silva, que havia estudado em Parnaíba. Aí ele falou de umas figuras folclóricas, engraçadas, de antigamente, me deu a característica de algumas, e aí eu comecei esse negócio, e aí outras pessoas sugeriram algumas outras, e muitas eu conhecia do meu tempo mesmo de Parnaíba, que eu vi ali pela Praça da Graça, eu trabalhava nos Correios, morava nos Correios, lá no apartamento, e então eu fui escrevendo já em cima das que eu havia conhecido, e de outras que as pessoas iam me sugerindo. Até que isso, porque não é fácil você pegar a essência de uma pessoa para colocar num poema de uma forma engraçada ou jocosa, ou que a gente deseja que seja criativa,
Isso não é fácil. Aí esse negócio começou já a me esgotar intelectualmente, até que eu achei por bem bater o martelo. Mas, posteriormente, após eu haver encerrado essa série, que ia sendo gradativamente publicada na Inovação, aí eu ainda fiz mais o Cego Bento, um outro poema em que eu homenageio o Augusto da Munguba e o Douradinho, que era carnavalesco e meio folclórico e compositor, e, por fim, extemporaneamente, mas que eu considero dentro dos poemitos, eu então fiz uma para o professor Amistai. Professor Amistai era o nome da rua ao lado dos Correios onde eu morava, né? Eu vi ali a placa, professor Amistai, aí eu imaginava quem seria essa figura. E aí depois, além de ter escrito o poemito, eu escrevi um texto em prosa, que está no meu livro Poemitos da Parnaíba e outras mitificações ou mistificações, que está publicado em e-book na Amazon. Edição, publicação independente, está lá, botei a preço de banana. Então foi mais ou menos isso aí. Pois muito bem. Agora eu vou fazer a pergunta para o Cláudio, mas os três também podem responder, viu? Vou direcionar agora para o Cláudio, depois que o Cláudio responder, o Jair responder, pode voltar também para você. Bom, dizem, né, que um bom poeta é um pouco louco. O que vocês acham disso? Um bom poeta é um pouco louco? Então, eu vou lhe responder com um poema que eu fiz em homenagem justamente aos poetas e àqueles que chamam os poetas de loucos, ou já teve... Enquanto tem gente que fala que o poeta é um desocupado. Então, para esses, eu escrevi esse poema, que consta no meu primeiro livro, né? E até daqui a pouco queria um minutinho para falar. Os meus livros, que eu não quis me estender muito naquela hora, né? Ficar muito longo. Mas o fato é o seguinte, se chama O Poeta. O poeta não é apenas um tolo apaixonado, escrevendo versos, como muitos assim pensam. Quando o poeta escreve, aquilo que na sua caneta é a lágrima contida, às vezes por anos. Quando escreve, o poeta sangra a cada linha e, ao final, se sente aliviado. É a angústia, é a dor, é uma declaração de amor, é um protesto. Os poetas também têm senso crítico, acredite. Eles se revoltam, se indignam, se contorcem por entre suas mentes, fazendo surgir assim e emocionante obra de arte, pois que me desculpem os indivíduos cínicos racionais que do alto de sua ignorância teimam em criticar essas pessoas sensíveis que falam, chamando de inocentes. Diria então para esses partidos, os poetas são apenas eles mesmos, não se escondem atrás de máscaras e nem fingem ser o que não são, só para passar a impressão de entender. Os poetas são transparentes, geralmente tímidos, mas são tanto sensíveis, mas jamais fracos. Podem parecer, às vezes, loucos e estranhos, mas são gênios. Sua criatividade e as sensações que nenhum tolo racional. Eles são a vida escrita em poesia e só devo me orgulhar, pois sou um deles. Né? Então, assim, Muito bem, respondeu poeticamente. Passa a palavra agora para o Jair. Muito bem. Jailson, pode falar. Um dia desses eu conversava com uma amiga minha pelo WhatsApp, que eu não vejo, inclusive, tem muito tempo,
conta da pandemia. E ela dizia assim, que alguém chegou para ela e falou assim, ó, me disseram que não é bom casar com poeta, não. Aí eu... Mas por quê? Porque poeta é muito sentimental, tudo ele acha ruim e já está criticando tudo. E eu digo assim, o poeta, ele é um intérprete da realidade, tanto quanto o biólogo ou o geógrafo é. Eu costumo dizer isso, que nós somos intérpretes da realidade. E uma das interpretações da realidade é através da loucura, como diria Michel Foucault. É uma das formas de se interpretar o mundo. Através, muitas vezes, de um momento psicológico e mental não muito bom. E é comum, dentro da literatura, nós termos poetas que passaram por momentos turbulentos da sua saúde psicológica e mental. Alguns poetas acabaram terminando realmente loucos, internados em sanatórios e tudo. Pintores também, o artista em geral, porque é muito duro, muitas vezes, você ter consciência de certas coisas da realidade. Às vezes as pessoas falam que a ignorância é uma dádiva, pode até ser, mas quando você tem consciência da realidade, você sente muita coisa, você sente muita tristeza, porque a realidade ela ainda é muito fria e dura com a maior parte das pessoas. Então, eu creio que sim, o poeta tem um pouco de louco também, mas também tem na mesma proporção que tem de sonhador, de crítico social, de amoroso, de intérprete da realidade, porque a gente busca isso, a gente busca imprimir a nossa marca no mundo e, como diria o Braulio Tavares, viver é deixar uma fagulha que dure mais tempo do que nós mesmos. Então, eu creio que deve ser isso. Eu creio que deve ser esse caminho. Muito bem, Jailson. E você, poeta Elmar Carvalho, o que você acha? O poeta tem um pouco de louco? Dizem que toda pessoa tem, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Diz um adágio popular. Eu ouvi que o nosso Fernando Pessoa, né? Ele dizia que era um técnico, mas que tinha a técnica só dentro da técnica e que fora disso ele era um louco com todo o direito a ser. Como eu sempre fui um técnico também, tive profissão, nessa área que exige raciocínio, lógica, né, um pensamento cartesiano, então, eu sempre digo assim, eu sou um poeta, mas eu tenho a poesia apenas dentro da poesia. Fora disso, eu sou um homem prático com todo o direito a sê-lo. Porque eu acho que todos nós devemos ter uma praticidade. Porque existem pessoas muito mirabolantes, cheios de fantasia, que de fato são os nefelibatas, né? Tem a cabeça lá na nuvem e o pé enterrado no pântano. Então, eu sempre procurei ter a praticidade de resolução, de ver o que é mais viável, o que é mais econômico, o que é mais simples e menos custoso para resolver os problemas. Então, eu sou um poeta, mas eu tenho a poesia só dentro da poesia. Fora disso, eu sou um homem prático, um homem racional, com todo o direito a sê-lo. Muito bem. Cláudio, para você agora a pergunta, para os demais também. O que é um verdadeiro poeta? Professora, eu penso que o poeta, né, ele deve ser aguçada. Concordo com o que já conversamos algumas vezes, que de repente eu acho que são inspirações, são influências, são criações, a forma com que o sujeito vai passando pela adolescência, sentindo um mundo, se abre para esse mundo.
o quanto ele lê também, né? Eu, na minha vida, eu cheguei a ler, né? Eu tinha uma dificuldade, né? Poucas pessoas sabem, mas é colégio. Então, além de alguns problemas, como toque, tique, alguma coisa, eu sempre tive déficit de atenção muito grande. Eu consegui ler o máximo que eu podia, né? E também, como por exemplo, a música, o cinema, os quadrinhos, me foram muito importantes. Eu gostava muito de assistir filmes legendados. Então, isso, legendados, você acaba sendo uma leitura também. Tanto uma leitura como um aprendizado também em inglês. Então, eu aprendi a assistir muito. Eu ia assimilando a questão do inglês e assimilando a escrita por causa de um filme inteiro, de 2 horas, com muitas falas, e você está lendo ali a legenda. Né? Então, assim, o cinema me ajudou, os quadrinhos me ajudaram também, porque eram onde eu conseguia ler com mais facilidade e ter um aprendizado mais rápido até. Embora, como eu já citei no começo, mas esse foi o mais marcado, né? Teve outros, teve muito mais. Então, assim, a leitura, ela é muito importante, né? A leitura, só falando de nosso central, né? A questão da leitura. Essa pandemia, por exemplo, me concedeu a dádiva de poder fazer algo que eu pensei que eu só faria na aposentadoria. Que era pegar todos os livros que eu tinha na minha prateleira e sair relendo, né? Tinha muitos que eu tinha lido já, claro, mas alguns que ainda não tinha lido devido ao corre-corre de trabalhos, e seguir lendo. Tudo passado para cá, eu consegui, geralmente eu lia, vamos dizer, 20 livros por ano, né? No máximo. E, devido à correria de trabalhos e tudo, eu li do ano passado para cá 180 livros. Coisa que eu registro. Até estava colocando na internet, agora parei mais. Mas 180 livros, entre releituras e leituras. Então, isso foi... Eu gostei demais. No primeiro mês de pandemia. Então, assim, foi muito bom. Né? Então, ler é muito importante, né? Muito bem. Jailson, que é o verdadeiro poeta para você? Eu creio que, na minha humilde opinião, um verdadeiro poeta é aquele que consegue encontrar o verso em qualquer lugar. Né? Porque, às vezes, as pessoas pensam a poesia como algo muito complexo, inalcançável, que o poeta é um ser afastado da realidade, que vive isolado no escuro, dentro de uma caverna, intocável. Mas, na verdade, é totalmente o contrário disso. A gente precisa estar tão imerso na realidade quanto as outras pessoas para absorvermos essas impressões que nós temos da situação do país, da nossa casa, da flor que nasce no canto do quintal, ou então de uma sensação que a gente tem, uma angústia, ou então um sentimento de infância que vem e a gente quer registrar aquilo. E o verdadeiro poeta também é aquele que busca aprender com os outros e busca aprender cada dia mais. Né? Porque a poesia, longe de ser um produto fruto de um milagre ou então de uma mágica, ela é fruto de muito trabalho. Não é? Por exemplo, eu até peço licença para citar o Dr. Elmar Carvalho, por exemplo, Poemitos da Parnaíba. Ele fez sobre várias personalidades daqui de Parnaíba. A pesquisa que ele não teve que fazer para conseguir chegar nesse resultado, para conseguir buscar ali o que havia de mais importante na biografia dessas personalidades e trazer para a obra dele. Então, é uma obra importantíssima, traz à tona e imortaliza vários desses personagens,
fruto de muito trabalho de pesquisa, de conversar, porque muitas vezes você não tem nada escrito dessas pessoas, que é um conhecido de muito tempo, que lembra de alguma coisa dele e tudo. Então, o poeta ele precisa trabalhar muito técnica, ler bastante, porque a gente só escreve se lê. Mais uma vez, a importância da leitura, né? O poeta só escreve se lê. Não existe poesia que surge do nada, como eu falei, não é passe de mágica, não é milagre. É trabalho e é leitura. E eu percebo isso na minha própria escrita. Às vezes eu leio um poema sequer por dia, e eu já percebo que a minha escrita ela já melhora, eu já consigo escrever melhor no próximo poema. A gente sente muita coisa, mas às vezes o arcabouço de ideias que a gente tem na nossa cabeça, às vezes não é nem suficiente para expressar aquilo da forma mais bela que ela é possível de se exprimir. Então, quando você estuda, quando você lê, quando você vai atrás de informação, quando você conversa com as pessoas, você está também absorvendo informação e trazendo para si mesmo. Então, eu acho que o verdadeiro poeta é aquele que encontra o verso em qualquer lugar, é aquele capaz de aprender com os outros e consigo mesmo, e é aquele que busca sempre melhorar, enquanto escritor e enquanto pessoa também. Muito bem, Jailson. Professora, só mais um comentário aqui. Diga, Cláudio. Diga. Só mais um comentário. Pode falar. Nós falamos aqui muito da importância, e concordo também com o amigo Jailson, né, que nós temos que ler, né, para obter mais conhecimento e assim nos tornarmos melhores escritores, né? Mas um recado importante que a gente pode dar, de repente, para os acadêmicos, né, aqueles que estão na faculdade, aqueles jovens escritores que estão começando na escrita, que escreveram de repente, nesse mês, começaram a escrever, leiam, mas sigam produzindo. Não rasguem, né? Não joguem fora. Aquele primeiro poema que você escreveu, aqueles primeiros poemas que de repente não estão bem trabalhados, nossa fala aqui, de repente, então dá muito para começar a escrever. Não, não é assim. Você, o poeta, né? Nós todos aqui, nós seguimos na nossa produção ao mesmo tempo. Então não existe isso, por exemplo, de repente alguém pode pensar, então eu vou ter que ler muito para depois começar a escrever. Não. Se aquela escrita estiver surgindo ali, escrever a inspiração, escreva, guarde. Mesmo que mais na frente você decida não mostrar para ninguém, mas guarde. Porque cada poesia que você faz é um degrau que você está subindo ali na sua produção. Você vai crescendo, né? Eu comecei, por exemplo, com isso aqui, ó. Não tinha internet, né, ainda, e eu não biógrafo com o amigo Almar, né, e que eles se juntaram no grupo e tinha a questão do mimeógrafo, tinha os ideais, tinha um sistema, né, para fazer. A minha geração, ela não teve a internet. Então, a maneira que eu divulgava os meus trabalhos era nesses encadernados simples aqui, ó, né, com um macarrãozinho, eu colocava, deixava muitas vezes de meritar, e aí eu juntava o dinheirinho e mandava imprimir uns 10, né? Passava meses ali produzindo e guardando dinheiro e mostrar, e pegava 15 e saía entregando para os amigos. Em 1999, né? Já quando eu estava no Colégio Delta, indo para vestibular. Que depois eu fui até pro Colégio 10. Eu passei para São Paulo, faculdade de História. Mas eu passei algum tempo. Como a minha vontade, eu tinha vontade de lançar um livro e queria divulgar minhas poesias, o jeito foi esse, né?
eu pude lançar o meu primeiro livro, quando eu estava na faculdade de História, de poemas, Linhas Impensadas. Quando eu voltei para Parnaíba, eu lancei isso aqui, né, mas acabei não fazendo, acabei mais distribuído. Em 2009, eu lancei o Inevitável, eu até coloquei alguns poemas dos dois primeiros, como eu sabia que muita gente não conhecia, coisas que eu fiz. Esse eu lancei no primeiro Saliva, que teve, em 2009, né? Depois veio o Piauí, o jornal Piauí, eu tive a felicidade de ser, né, junto com meu primo, né, e um sócio da gente aqui. É um jornal que a gente começou em 2007 e até hoje estamos na luta, né? Um jornal que eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo conhecem, colocado o Piauí Online, e lá tem várias matérias, como também tem umas edições de PDF que estamos colocando lá, o Piauí Online, tá bom? Onde o Piauí é um espaço onde todos os escritores sempre foram convidados, né? Um espaço entre gerações, desde 2007, né? A exemplo, o amigo Omar Carvalho e Jailson, também participantes do Piauí e das coletâneas, aqui que eu pude ver aqui, a Thaís Pontinelli, tiveram outros aqui, mas desculpe, vai escapar um pouco, não dá para eu ver direitinho. E só para concluir rapidinho, o Parnaíba, porque de 2018, né, com pessoas, trabalhadores, né, pessoas, e uma coletânea na escola, né, que a gente lançou na escola em 2014, com poemas de alunos do ensino médio. Eu trabalho já há 11 anos, né? Eu lancei esse livro aqui, né? Cronologia Poética, para celebrar, ao mesmo tempo, meus 40 anos de vida e escritor, né? Mas por que eu estou mostrando tudo isso? Estou mostrando tudo isso porque, se não fosse a leitura, né? Se não fossem os livros, né? Nada, né? Se não fossem os livros, as ações de Elmar também não existiriam, né? Todas as coletâneas, né? E toda a escrita de Jailson também não existiria. Então, assim, só mesmo para reforçar a importância. Pois muito bem. Foi muito bem, Cláudia. Então, passo a palavra agora para o poeta Elmar Carvalho e peço que o poeta Elmar Carvalho também passe uma mensagem para essa geração digital que não está muito voltada para a leitura de livros, de poesia, de contos, de romances, que está muito voltada só para o que é tudo muito rápido, só para jogos, enfim, não dá essa importância para a leitura. O que você diria para essa nova geração sobre a importância da leitura? Eu acho, né, que a leitura é importante demais. Por quê? Porque você, ao ler, você dialoga com o livro. Você lê na velocidade do seu processamento mental, da sua assimilação. Enquanto tudo no rádio ou na televisão vem na velocidade dela, não lhe dá tempo nem para meditar, o livro lhe dá tempo para reler, para dar uma pausa, para você pensar. Por outra parte também, com essa possibilidade de você ler na sua velocidade, você pode ser mais reflexivo. Você não é obrigado a concordar com tudo que está lendo.
o livro também lhe desperta para a imaginação, enquanto no cinema ou na televisão tudo já vem pronto e acabado. A personagem você está vendo ali ela, está vendo a voz dela, está vendo o cenário, está vendo toda a paisagem. O livro não. Você pode imaginar como é aquele cenário, como é aquela paisagem, como seria aquela personagem do livro, como seria a sua voz, e assim por diante. Então, ela desperta também para a imaginação. Também, a leitura lhe dá mais munição para você ter uma palestra mais agradável, para você se tornar mais argumentativo. Então, você se torna uma pessoa com uma maior capacidade de enfrentar qualquer diálogo ou de se tornar mais resolutivo em suas coisas. Porque você, através da leitura, termina aprendendo a pensar, a imaginar várias possibilidades. E, por outro lado, você, ao ler, você poderá ver os vários recursos que uma pessoa que escreve pode lançar mão. Você conhecer as figuras de estilo, né, os tropos. Você, então, sabe como manusear mais a língua portuguesa. Portanto, você pode escrever melhor. E isto tanto ao ler os bons livros como os ruins, porque os bons podem lhe ensinar o que há de melhor na redação, na arte de escrever. E os livros ruins podem também ser um exemplo, mas um exemplo daquilo que não se deve fazer. Então, de qualquer forma, nunca uma leitura será totalmente vã. Agora, muitos dizem, já vi, mas para mim é um fanfarrão, é um falastrão. O cara dizer que não escreve para agradar. Se ele não escreve para agradar, para que ele escrever? Para que ele aborrecer os outros, chatear os outros, provocar o tédio nas pessoas? Eu sempre tive em mente que eu gostaria de agradar as pessoas com as coisas que eu escrevo, de transmitir beleza, de transmitir emoção, de realmente agradar um leitor. Se não fosse para eu escrever para agradar, para que eu iria perder tempo? Para desagradar os outros, para chatear os outros, encher o saco? Por outro lado também, hoje eu vejo que tem muitos afoitos por aí, que eu dizia na minha juventude, hoje eu já evito ter certas ironias, mas quando eu era jovem eu não estava nem aí, e às vezes eu digo, o cara foi dormir bonzinho e acordou poeta. Quer dizer, porque o cara não se preparou, porque eu não acredito propriamente que exista uma vocação de poeta, mas você, ao ler, ao desenvolver o gosto pela leitura, você criou a vocação. Não é que você já tenha nascido com um chip, com um DNA de poeta, mas aquelas leituras lhe despertaram o gosto e fizeram com que você gostasse de se tornar um escritor. Então aí você tenta se aperfeiçoar. Agora, hoje em dia, eu vejo por aí muitos afoitos e muitas pessoas desavisadas acharem que são gênios. Ora, veja só, um gênio em um século nasce um em um país. Talvez no Brasil só tenha um gênio, o Machado de Assis, e um semigênio, quase gênio, talvez um gênio, o Castro Alves. Então, hoje você vê por aí a pessoa se arvorando aí de ser gênio. Não, existe aquele que tem talento, existe até aquele muito talentoso mesmo, e que se aparelhou, se desenvolveu, mas aí a pessoa tomar essa palavra em vão e se taxar de gênio, vai uma grande diferença.
também noto que esses leitores de internet, eles são, assim, muito, vamos dizer, levianos, fica saltando de uma coisa para outra. São os verdadeiros beija-flores. Aí lê, e lê mal, e lê rápido uma coisa aqui. São leitores de manchetes, de legendas de fotos, muitas vezes. Porque, muitas vezes, o leitor da internet, ele não faz leitura em profundidade, como se ele pegasse um livro. Um livro que eu digo pode ser um livro virtual. Ler através do... Hoje eu leio mais através do Kindle, por exemplo. Mas um livro. E não ficar saltando de um site para outro, ali lendo só as manchetes, as legendas das fotos e tal, sem ele se aparelhar criticamente para as coisas. Então, na internet também eu vejo, e os professores notam isso, com essas facilidades de hoje, do Ctrl+C, do Ctrl+V, a gente vê muito plágio, até mesmo desonestidade, copiar mesmo, aí é que o professor bota ali no Google, aí descobre que, na verdade, é um plágio. Às vezes o cara vai citar um escritor e não tem nem paciência de citar corretamente, ele cita de modo truncado, prejudicando o escritor. E hoje existe aí o que se chama, por exemplo, de intertextualização. A intertextualização é correta. Eu muitas vezes intertextualizo até comigo mesmo, e às vezes com outro. Mas uma intertextualização é uma coisa pequena, que você vê que ele não estava plagiando, que ele não estava querendo copiar. Contudo, na internet hoje também tem um chamado fanfic, né, que é aqueles pequenos grupos que fazem como que diversas variações, né, diversas modificações em cima de um livro até clássico, às vezes, ou de um best-seller, e eles aí fazem aquelas variações, e aí faz aquela ficção em cima de livros já pré-existentes. É válido, pode até ser válido, mas o escritor tem que buscar originalidade, não é? Tem que buscar originalidade, embora eventualmente possa lançar mão, como eu disse, da intertextualização. Então tem que se ter cuidado com isto. Também, às vezes, hoje, tem o que às vezes chamam aí, há quem preconize que poderá a literatura chegar ao ponto de ela se tornar multissensorial, uma coisa que vai ter o cheiro, vai ter o sabor, vai ter o paladar, vai ter o tato da coisa. Então, mas aí a gente pergunta, e seria mesmo literatura? Porque creio que a literatura pressupunha um texto. Então, se você, por exemplo, diz que fez um poema em cima de uma fotografia, isso não seria mais uma arte plástica, não? Embora aquela arte plástica podendo ter uma poesia, porque a poesia pode estar na fotografia, pode estar numa tela, numa pintura, mas um poema mesmo, um texto literário, ele tem que ter letras, ele tem que ter um discurso. É o que eu entendo. Não sendo isso, é um artefato qualquer, mas não seria, a meu ver, verdadeiramente uma literatura. A outra coisa que eu acho interessante, porque você também perguntou sobre o que é um verdadeiro poeta, é que há quem diga, por exemplo, um dos nossos gênios de invenção, ele dizia que o que o transformou mesmo num grande inventor foi o trabalho, a dedicação. O João Cabral de Melo Neto, muito cerebralista e tal, e ele, talvez até com exagero, ele diz que não existe inspiração, existe trabalho, transpiração. Mas eu não penso só dessa forma. Eu acho que há um misto de inspiração e de também transpiração, de trabalho. Trabalho porque o poeta tem que trabalhar, escreve, reescreve, fica ruminando as ideias durante muito tempo. Mas, na minha experiência pessoal, eu tive poemas que surgiram praticamente de um insight. De repente, me veio aqui o poema e ele já veio quase todo pronto e acabado,
e eu achei que ele tivesse uma dignidade literária. Mas, por outro lado, eu tive poemas como A Zona Planetária, como Da Lilíada, como esse Poemitos, que foram trabalhos de pesquisa. O meu poema também sobre 7 cidades. Passei longos anos buscando a forma, buscando uma coisa que eu considerasse adequado, que eu achasse que tivesse algum valor literário. Então, na minha experiência pessoal, neste ponto aí eu acho que existe a transpiração e a inspiração. Mas sempre o poeta se aparelhando através do estudo, do texto de crítica literária, do texto sobre mesmo as figuras de linguagem, essas coisas, e coisas que ele aprende com a leitura de outros poetas, de outros escritores. Então, eu não radicalizaria dessa forma. Eu acho que há a inspiração e também a transpiração, há o esforço pessoal. E há também aquele momento em que as coisas surgem já assim, de repente, quase que totalmente feitas. Mas outros poemas eu tive que procurar, demorar, eu ficava ruminando as ideias durante muito tempo. Às vezes eu escrevia, não me satisfazia, aí eu abandonava ou retomava, mas só dava. Agora, também tem um detalhe. Você também não adianta ficar mexendo interminavelmente como se fosse um manto de Penélope, porque vai chegar o ponto que você já não vai saber se está melhorando ou se está piorando. Então, há um momento que você tem que realmente bater o martelo, senão não termina nunca. Então, é mais ou menos como eu vejo a poesia. Agora, eu busquei sempre agradar o meu leitor, eu busquei transmitir beleza, transmitir emoção, transmitir uma coisa que pudesse agradar ou entreter alguém. Essa é que é a verdade. Muito obrigada, nossos sinceros agradecimentos aqui em nome da Faculdade Marista de Nassau, professora Rosani, professora Marlinda, nossa coordenadora de pedagogia, Regina, e os demais coordenadores, todos que colaboraram. Então, muito obrigada a todos que assistiram a nossa live. Eu, particularmente, gostei muito. Foi uma maravilha, assim, foi muito prazeroso encontrar com todos vocês. E gostei muito do que vocês falaram. Então, nossos sinceros agradecimentos. Todos vocês. E assim nós vamos encerrar a nossa live. Uma boa noite a todos. Um grande abraço, meu amigo Amar Carvalho, Cláudio e Jailson. Um abraço bem carinhoso. Obrigado, professora. Boa noite. Diga, Jailson, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Vamos agradecer o convite, né, da professora Regina, que veio até nós, né, falou com o Cláudio convidou ao Elmar e a minha pessoa, e agradecer a você também. Mais uma vez estamos nos reencontrando, né, de forma virtual. Espero que logo, logo seja de forma presencial. E falar de literatura e de leitura é sempre um prazer. Muito obrigado. Professor, e rapidinho aqui, eu queria só pedir. Eu só gostaria só de pedir, não sei se vocês já têm o hábito de salvar a live, mas se possível salvar essa live, que tiveram alguns amigos que me pediram. Já salvar a live, sim, com certeza. E assim, além de agradecer você, a professora Regina, né, a todos que acompanharam, que comentaram, né, mas gostaria só de falar, cumprimentar, né, agradecer o pessoal do grupo do Piauí, tá bom? Do grupo de poetas também, Tapau, Academia Parnaibana de Letras, e do Entre Gerações, né, dos Contos Entre Gerações, o encontro, e dizer que foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Pois um grande abraço a todos. Nós vamos já salvar aqui a live, viu? Um grande abraço.